Olá! Hoje iremos apresentar sobre a edição genômica e suas aplicações. O grupo é composto pela Cris, pela Flávia, pela Ingrid, por mim, Gabriele, e pelo Gustavo. O que é edição genômica? A edição genômica consiste no procedimento em que trechos específicos do DNA são eliminados, permitindo sua substituição por novas sequências de genes. A palavra edição usada é uma metáfora relacionada à produção de um texto, na qual letras são apagadas para então serem reescritas. E quais são as finalidades da edição genômica? Existem diversas finalidades, e as técnicas de edição têm sido desenvolvidas desde a década de 1990. Alguns exemplos são os transgênicos, uso para tratamento de doenças e para o melhoramento humano. O procedimento é capaz de deletar trechos específicos do DNA e inserir novos genes no local. Tanto células germinativas quanto somáticas podem ser editadas. Nas células germinativas e células precursoras, alterações genéticas são transmitidas aos descendentes. Já nas somáticas, as modificações não são hereditárias. O processo de edição ocorre em duas fases principais. A primeira fase é o reconhecimento e clivagem do DNA, e a segunda é o reparo da molécula. Para que essas duas fases ocorram, existem atualmente 4 técnicas ou ferramentas de edição, que consistem em enzimas modificadas pela ação humana, que são as meganucleases, as ZFNs, as TALENs e as CRISPRs. Essas enzimas apresentam dispositivos de reconhecimento que lhes permitem aderir a sequências específicas de nucleotídeos do DNA-alvos e dispositivos de clivagem que permitem seccionar os nucleotídeos do DNA-alvo. Aqui nós temos uma tabela com os tipos de nucleases programáveis e suas vantagens e desvantagens. Uma vez seccionados os nucleotídeos, são geradas as chamadas quebras de dupla fita, em inglês Double Strand Breaks, ou DSBs, que adicionam mecanismos endógenos às células como forma natural de reparar danos ao DNA. Existem 2 principais mecanismos de reparo, que é o NHEJ e o HDR. O primeiro é o mecanismo HNEJ, que é uma ligação de extremidades não homólogas. Esse mecanismo religa as extremidades do trecho clivado da molécula de DNA e é considerado útil quando se busca silenciar a ação de genes, que é conhecido como gene knockout. O NHEJ pode atuar de 3 maneiras. A primeira, como foi dita, pelo knockout, na qual o reparo feito pelo NHEJ pode gerar a inserção ou deleção de sequência em genes, o que condiciona a formação de códons de parada, desativando esses genes. A segunda é por deleção, na qual a indução de 2 quebras de fita dupla podem promover a deleção de sequências genômicas, reparando proteínas mutadas. E a terceira é por inserção, na qual podem ser inseridos transgenes em quebras de dupla fita. O segundo meio de reparo é o mecanismo HDR, que é um reparo dirigido por homologia. Ele utiliza moldes, que é conhecido como templates, para regenerar quebras de dupla fita. Pode-se inserir nas células molde de DNA externo, contendo genes selecionados, junto com as ferramentas de edição. O HDR pode atuar de 2 maneiras. A primeira é por inserção, na qual ele também pode condicionar a adição de genes em losses específicos. E a segunda é por correção, na qual o HDR permite corrigir sequências com mutações
e para isso utilizam um modelo corretivo de DNA. A principal aplicação da edição genômica é a terapia gênica, que pode ser entendida como a capacidade do melhoramento genético por meio da correção de genes alterados ou modificações sítio-específicas, que tenham como alvo o tratamento terapêutico. Uma das técnicas mais utilizadas é a da tecnologia do DNA recombinante, na qual o gene de interesse é inserido em um vetor, que pode ser plasmidial, nanoestruturado ou viral. Esse é o mais utilizado, por sua eficiência em invadir células e nelas introduzir seu material genético. Na tabela apresentada, são resumidos alguns protocolos de terapia gênica, aprovados e publicados para uso clínico, exemplificando a doença, o alvo e o tipo do vetor empregado. Além disso, segundo dados da Unicamp, combinando tecnologias, a comunidade científica está considerando seriamente a possibilidade de criar clones idênticos ao indivíduo doente, porém sem cérebro e com órgãos sãos, de maneira que, caso necessário, possa ser executado o transplante com independência da disponibilidade natural de doadores e com uma compatibilidade inédita em relação ao corpo do receptor. O que traz muitas expectativas positivas para essa técnica e muitos debates éticos. Agora, algumas aplicações da edição genômica. A primeira é em pesquisas biomédicas de base, que permite criar linhagens de células isogênicas e animais modificados para uso em pesquisas biomédicas de base. As células isogênicas apresentam um perfil genético específico e padronizado, enquanto animais modificados, que são conhecidos como quimeras, possuem características do organismo humano. Assim, pesquisadores têm em mãos modelos experimentais de controle, que facilitam a generalização do conhecimento empírico. Através dessas pesquisas de base, podemos citar um outro exemplo: o aumento do crescimento muscular de animais. Entre os vários genes passíveis de edição, encontra-se, por exemplo, o que codifica a proteína miostatina, que limita o crescimento muscular. Se inibirmos a ação desse gene, podemos aumentar significativamente a massa de animais, como suínos e bovinos, tornando-os mais atrativos aos consumidores. Uma outra aplicação são os organismos geneticamente modificados e o melhoramento de plantas ornamentais, a fim de aumentar o seu valor econômico. Além disso, a edição genômica pode até potencializar capacidades humanas, através da produção de alterações hereditárias que podem ser incorporadas ao repertório genético de nossa espécie. Aqui temos um exemplo de uma edição genômica utilizada na agricultura. A soja resistente ao glifosfato foi criada por meio da introdução do gene de uma bactéria que tem uma mutação capaz de impedir a atuação do herbicida na planta. O estudo foi realizado pelo pesquisador Alexandre Nepomucemo, da Embrapa Soja de Londrina, um dos pioneiros da utilização do CRISPR na empresa. Cito agora as palavras do pesquisador. Usando a tecnologia CRISPR, alteramos o DNA de plantas e neste mesmo gene realizamos uma alteração para deixá-lo igual ao da bactéria, só naquele local de ação do herbicida. Não precisou inserir o gene inteiro da bactéria, ou seja, não é um transgênico. Agora iremos mostrar um breve vídeo que mostra como o CRISPR permite a edição do genoma. O vídeo foi feito por Andrea Henley. From the smallest single-celled organism to the largest creatures on Earth, every living thing is defined by its genes. The DNA contained in our genes acts like an instruction manual for our cells. 4 building blocks called bases are strung together in precise sequences, which tell the cell how to behave and form the basis for our every trait. But with recent advancements in gene editing tools, scientists can change an organism's fundamental features in record time. They can engineer drought-resistant crops
and create apples that don't brown. They might even prevent the spread of infectious outbreaks and develop cures for genetic diseases. CRISPR is the fastest, easiest, and cheapest of the gene editing tools responsible for this new wave of science. But where did this medical marvel come from? How does it work? And what can it do? Surprisingly, CRISPR is actually a natural process that's long functioned as a bacterial immune system. Originally found defending single-cell bacteria and archaea against invading viruses, naturally occurring CRISPR uses two main components. The first are short snippets of repetitive DNA sequences called clustered regularly interspaced short palindromic repeats, or simply CRISPRs. The second are Cas, or CRISPR-associated proteins, which chop up DNA like molecular scissors. When a virus invades a bacterium, Cas proteins cut out a segment of the viral DNA to stitch into the bacterium's CRISPR region, capturing a chemical snapshot of the infection. Those viral codes are then copied into short pieces of RNA. This molecule plays many roles in our cells, but in the case of CRISPR, RNA binds to a special protein called Cas9. The resulting complexes act like scouts, latching onto free-floating genetic material and searching for a match to the virus. If the virus invades again, the scout complex recognizes it immediately, and Cas9 swiftly destroys the viral DNA. Lots of bacteria have this type of defense mechanism, but in 2012, scientists figured out how to hijack CRISPR to target not just viral DNA, but any DNA in almost any organism. With the right tools, this viral immune system becomes a precise gene editing tool, which can alter DNA and change specific genes almost as easily as fixing a typo. Here's how it works in the lab. Scientists design a guide RNA to match the gene they want to edit and attach it to Cas9. Like the viral RNA in the CRISPR immune system, the guide RNA directs Cas9 to the target gene, and the protein's molecular scissors snip the DNA. This is the key to CRISPR's power. Just by injecting Cas9 bound to a short piece of custom guide RNA, scientists can edit practically any gene in the genome. Once the DNA is cut, the cell will try to repair it. Typically, proteins called nucleases trim the broken ends and join them back together. But this type of repair process, called non-homologous end joining, is prone to mistakes and can lead to extra or missing bases. The resulting gene is often unusable and turned off. However, if scientists add a separate sequence of template DNA to their CRISPR cocktail, cellular proteins can perform a different DNA repair process called homology-directed repair. This template DNA is used as a blueprint to guide the rebuilding process, repairing a defective gene, or even inserting a completely new one. The ability to fix DNA errors means that CRISPR could potentially create new treatments for diseases linked to specific genetic errors like cystic fibrosis or sickle cell anemia. And since it's not limited to humans, the applications are almost endless. CRISPR could create plants that yield larger fruit, mosquitoes that can't transmit malaria, or even reprogram drug-resistant cancer cells. It's also a powerful tool for studying the genome, allowing scientists to watch what happens when genes are turned off or changed within an organism. CRISPR isn't perfect yet. It doesn't always make just the intended changes. And since it's difficult to predict the long-term implications of a CRISPR edit, this technology raises big ethical questions. It's up to us to decide the best course forward as CRISPR leaves single-celled organisms behind and heads into labs, farms, hospitals, and organisms around the world. Essas são nossas referências e muito obrigado.